Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Democracia em Debate, aqui no Novo Canal e em boa companhia com António Cunha, que nos traz mais temas da atualidade a esta mesa. E começamos precisamente porque o ensino superior irá regressar agora no início do mês de outubro, já no próximo mês, e com ele vêm outras questões. Falaremos delas, mas se calhar começamos pelos alojamentos universitários e a dificuldade que eles englobam. Muito bem, boa noite, Fátima. Antes de mais, é um gosto de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Pronto, isto vem a propósito de, como disse bem, o arranque do ano letivo universitário, do ensino superior. Inicia-se na próxima semana e saíram os resultados das colocações a semana passada. Portanto, e há aqui uma pequena nota que é o facto de, nos últimos anos, a tendência dos cursos de engenharia estarem-se a sobrepor aos cursos da área da saúde. Não é ao contrário, os cursos da área de saúde estarem-se a sobrepor aos de engenharia? Agora estão. Ah. Portanto, a tendência era, portanto, os cursos da área da saúde sempre tiveram grande procura. Sim. Mas nos últimos anos as engenharias estavam digamos, a ganhar terreno. E de facto este ano, por incrível que pareça, ano de Covid-19, a procura dos cursos da área da saúde aumentou. Portanto, aumentou e com uma grande percentagem para a área de enfermagem. Foi o ano em que demos todos muito mais valor à saúde, eu acho. Exatamente. Às vezes não tão reconhecida pelo Governo, porque na Assembleia da República, isto a propósito daquilo que referiu, fez-se a proposta e foi aprovada em sede de orçamento suplementar para que se desse uma compensação financeira aos profissionais de saúde que estiveram diretamente ligados no combate portanto, à Covid-19 e até hoje ainda não se sabe de nada, apesar de ter sido aprovado na Assembleia da República. Portanto, mas como estava a dizer, as engenharias são, digamos, ocupam uma grande fatia da procura, mas os cursos de saúde também. E isto leva-me a duas reflexões. A primeira tem a ver com o facto de, ao nível do ensino superior em Portugal, e refiro-me aqui não só ao ensino universitário, mas também às universidades, mas também aos politécnicos, exato. De facto, nós estamos anualmente a preparar jovens universitários altamente especializados, com mestrado, com licenciatura, depois passam para doutoramentos e pós-doc, e o mercado de trabalho em Portugal não está assim tão receptivo a esses nossos recém-formados. O que acontece é que eles ou vão para trabalhos muito pouco remunerados de acordo com as aplicações apresentadas, ou então imigram. E quando imigram uma vez. Normalmente não regressam, não voltam. Isto, para o país, é um encargo, é um bom encargo, mas é um investimento que não tem retorno a nível local, não tem retorno cá. Portanto, isto é uma pequena reflexão que nós temos que todos pensar, e isto a propósito das verbas que vêm aí da União Europeia, pensarmos um pouco em investir no sentido não de, e agora usando aqui uma imagem, no sentido não de dar o peixe, mas fornecer canas de pesca. Isso é que é importante. Para aprenderem a pescar. Exatamente. E o que me está agora aqui, um pequeno desvio, o que me está a parecer sobre esse financiamento que vem aí para a resiliência e para a recuperação da economia, parece que muito Estado, parece não, o que se vê é que vem aí muito financiamento para o Estado, muito pouco para as empresas. E quem sustenta este país são as empresas. E, portanto, porque são elas que pagam impostos, por via direta, por via indireta, são elas que criam postos de trabalho, e quanto maior for a saúde financeira das empresas, melhor pode pagar aos seus trabalhadores, neste caso. E, portanto, pronto. Fugimos aqui um bocadinho, mas voltamos. Exatamente. Entroncando aqui ainda no ensino superior, o que nos está a preocupar
também já o PSD, em sede da Assembleia da República, já colocou algumas questões, portanto, quer ao Sr. Ministro do Ensino Superior, que é o facto de nós temos insistido e alertado para a resolução daquilo que é a carência das residências universitárias e do alojamento universitário. O que se verifica é que as cidades onde existem universidades, o arrendamento é demasiado caro para os nossos estudantes. E o que é facto é que o Governo anunciou por diversas vezes, no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, um número de camas, num total de 7.900 camas. 3.200 em 2019 e para 2020 mais 4.700. Isto para nós, há aqui alguma propaganda, porque em 4 anos o Governo prometeu aumentar em cerca de 12.000 a oferta do número de camas em todo o país, 12.000. Mas a execução desse plano, nós olhamos para ele e perguntamos, mas onde é que estão as camas, afinal? Não estão. Não estão. De facto, o Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, no passado dia 8 de julho, esteve em audição na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e o PSD questionou sobre esta matéria. Nessa altura, não deu grande informação. Agora, há aqui uma outra coisa que não abona a favor do Governo. Porquê? Por causa da Covid-19. O que é que acontece? Acontece é que, cumprindo as regras emanadas da Direção-Geral de Saúde, tem que haver mais cuidado e o número de camas parece-nos que, afinal, não vai ser... Já não era suficiente, mas agora, com estas questões todas das regras do distanciamento entre os utilizadores das residências universitárias, falo aqui das residências universitárias, isso, queremos que ainda vamos ter menos do que já tínhamos. Portanto, para além de ser insuficiente antes... Vão reduzir ao número. E isto é uma situação que não foi acautelada. Repara, ainda no dia 20 de setembro foi anunciada pelo Governo a distribuição das tais 4.500 camas. Parece que só há mais 208. Dessas 4.000. Exatamente. Portanto, contas feitas, o acréscimo de camas em relação ao ano anterior é de apenas 208 camas. Ou seja, nós chamamos a isto, as 4.500 camas são quartos virtuais, não é? Não estão, não existem. E, portanto, há aqui uma situação que o Ministério tem que resolver urgentemente. Aquela questão do contrato assinado com a Movi-Jovem e com algumas unidades hoteleiras, do nosso ponto de vista, chega tarde. Chega tarde porque já se previa isto. Portanto, já se sabia que a Covid-19 em setembro não ia estar E é esta altura extinta. do ano, quem tiver que alugar quarto ou casa já o deveria ter feito. Claro. Eu falo por mim, eu quando aluguei um quarto perto da faculdade, tive que começar a procurar em abril, maio. Porque, caso contrário, se deixasse alargar para a altura do verão, já não havia oferta, ou então havia, mas a preços ainda mais exorbitantes do que aquilo que eles são, porque estamos a falar na região do Porto de um quarto partilhado, ou seja, um quarto com 2 camas individuais, a valores de 360 euros. É uma brutalidade. Portanto, em Lisboa suponho que seja ainda o dobro do valor, o dobro ou não, mas por aí. É demasiado caro. Exato. E, portanto, é preciso aí apoio para os nossos estudantes. Portanto, não basta dizermos que aumentamos as vagas, aumentamos as entradas e depois não temos condições para os alojar. Exatamente. E depois há uma outra questão. Alunos que entram, infelizmente este ano, porque as médias dispararam, é verdade. Claro. Houve um aumento de vagas, ligeiramente, ou melhor, os alunos ficaram colocados, a grande maioria deles, na primeira vaga, mas na primeira opção. Agora é preciso ver se eles depois têm condições para frequentar
esses cursos. E este fator alojamento é muito importante para sem dúvida, é um dos fatores mais importantes no ingresso a uma universidade. Vamos estar atentos a isto. Vamos estar atentos e poderemos falar aqui num próximo programa se houver, entretanto, alterações e passaremos a ter mais dessas 4.000 camas que foram prometidas. Falamos também agora da ETAR da Arraigada, uma ETAR que é muito conhecida, pelo menos o nome aqui na região é muito conhecido, e à qual os deputados do PST da Distrital do Porto fizeram uma visita esta semana. O Novo Canal esteve lá, mas quero que nos explique aqui, António, qual foi o propósito dessa visita aqui à ETAR da Arraigada. Bom, há aqui um histórico. Eu fui agarrando nesse tema desde maio deste ano. Questionei por 2 vezes o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Sobre as descargas poluentes. Exatamente. Portanto, é uma situação que se vem arrastando há muito tempo, em que tem havido uma espécie de passa-culpas. A autarquia de Passos de Ferreira diz que a culpa era dos que lá estavam, que era o PSD, mas aqui o que interessa efetivamente é que a situação esteve muito má. Ou seja, as obras que foram efetuadas na ETAR de Arraigada, que em 2010, ainda durante a governação PSD, já estava no limite máximo. Portanto, o PS sai em 2013, o PS está desde 2013 na autarquia e o PS está desde 2015 na governação do país. Pronto. Os deputados do PSD, como disse bem, estiveram na ETAR porque ela entrou na sua fase final de funcionamento. Pelas informações que nos foram dadas, aliás, eu já lá tinha estado a título particular com o Presidente de Junta, Nuno Serra, em julho, e também estive com o Sr. Vereador e Vice-Presidente da Câmara em visita, e as coisas iam arrancar e arrancaram, e estão agora, digamos, a tratar cerca de 28% das águas residuais. O que é facto é que há aqui algumas situações que ao longo dos anos foram castigando em demasia o ambiente e, portanto, o ambiente, as margens do rio e a população. A fauna e a flora, exatamente. Portanto, a população de Lordelo tem sido castigada em demasia, e as da Arraigada também, porque se Lordelo, passa a expressão, leva com os efluentes que foram descarregados para o rio apenas com uma fase de tratamento, que é aquele que retira, digamos, a parte sólida, mas via-se perfeitamente os dejetos nas águas. Portanto, a população de Arraigada, no concelho de Passos de Ferreira, leva com os cheiros. Não é? E fiquei a saber que, nessa visita, ficamos a saber que, num investimento de 5 milhões de euros, por mais de 50 mil euros era possível, digamos que, silar os resíduos que saem das filtragens. Ou seja, esses resíduos atualmente estão num contentor aberto. Ora bem, se está aberto, os cheiros são extremamente desagradáveis. E até é estranho que num investimento de 5 milhões de euros não haja mais de 50 mil euros para se silar aquele material, e enquanto está lá silado, não deita mau cheiro, que é para depois ser transportado para outro local. E, portanto, parece-nos que houve, eu não digo má vontade, mas planeamento porque, assim, quem esteve lá, nós estivemos lá 1 hora, 1h30, 2 o máximo. Agora imagino o que são aquelas populações ali 24 horas sobre 24. Envolventes. Portanto, nós achamos estranho isso. Depois há aqui uma questão que eu tenho que dizer também, que é o facto de, durante as obras, e as obras, pela informação que nos foi dada, começaram há cerca de 2 anos, portanto em 2018, ou seja, fazem-se umas obras num equipamento que estava a laborar, e
como é que a Agência Portuguesa do Ambiente autoriza que sejam deitados no Rio Ferreira efluentes sem tratamento ou com apenas um tratamento? Isto é que é estranho. Mas houve essa autorização? É assim, se não houve autorização explícita, é uma questão ilegal. Houve autorização implícita, porque o que é facto é que a Assembleia da República, e não estou a dizer que é só o PSD, que lá tem estado. Nós este ano fizemos, digamos, chamamos a atenção para o governo. Muitos outros partidos. Muitos outros grupos parlamentares têm lá ido. Tem sido um tema muito sensível. E, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente não sabe disto? É evidente que sabe. E, de facto, nós, quando corremos aquelas margens e vemos aquele leito, quer dizer, aquilo numa extensão enorme, as margens estão completamente poluídas. Então, tem já, aquilo foi solidificando. E o que se passa é que nós só vamos conseguir despoluir na totalidade do rio, primeiro quando a ETAS estiver a funcionar. A 100%. E há uma data prevista para isso? Sim, o senhor vice-presidente e vereador disse-nos que mais semana, menos semana, que no final do mês de outubro ela estaria a funcionar a 100%. Agora está a funcionar apenas a 28%. Está quase nos 30%. Portanto, nós esperamos efetivamente que isso se concretize. E agora, concretizando essa parte, nós temos que pensar no que é que está a jusante das descargas, do sítio das descargas. A poluição, as margens, a fauna, está tudo destruído. E, portanto... E quem ficará responsável por essa parte? Pois, isso é uma questão que nós vamos ter. O problema agora é de quem será a culpa, quem é que será responsabilizado, quem... Quer dizer, era isso que eu estava a dizer há pouco. Como é que se faz uma obra desta natureza e não se acautela a descarga dos efluentes? Portanto, sei que houve outros sítios no país em que se fez diferente e se calhar podíamos ter tomado outro caminho. Depois houve aquele atraso que, segundo também nos foi dito lá, isto já devia estar a funcionar a partir de fevereiro, março. Depois veio a pandemia e eu ainda me peguei com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, porque ele mandou-me ir raptar os técnicos austríacos que tinham cá e fazer o arranque. Que não venham cá. Pronto. Mas a questão é esta. A questão é que depois, em junho, afinal já não era preciso ir raptar os técnicos austríacos. Porque isso pôde e foi feito à distância. Eles acabaram por não vir cá. Acabaram por não vir cá, fruto da Covid. Nós, de janeiro até à última audição, que foi, se não estou a erro, no dia 17 de junho, ou julho, estávamos... Pronto, fui eu que interpelei o Sr. Ministro e que o questionei. E o que é facto é que, nessa altura, ele ainda todo arrogante, como é cariz dele, não é? Eu começo a fazer a minha intervenção, ele manda-me imediatamente raptar os técnicos, portanto, à Áustria. E depois ficamos a saber que, afinal, já não era preciso cá vir os tempos. Houve uma série de informação, contra-informação, e, do meu ponto de vista, até alguma má-fé no tratamento deste assunto num órgão de soberania como é a Assembleia da República. Ou seja, um ministro, quando vai a uma comissão, deve responder sem fazer jogo político baixo. Portanto, repara, ele em maio disse-me que foi o governo, o seu ministério, que investiu o dinheiro, que era o dono da obra, supostamente, mas depois já não era. Depois mandou-me, ele disse-me que, disse-me a mim, que não ia andar de busca-polos por causa de um problema que havia com a EDP. Houve aqui uma série de situações que não ajudaram em nada o ambiente e quem ficou sacrificado foram as populações. E, claro, o presidente de junta de Lordelo, coitado, tem sido uma pessoa incansável na resolução deste problema, efetivamente, e não tinha mãos a medir relativamente às queixas que a população de Lordelo e até da Reigada iam falar com ele por causa disto. Portanto, é uma situação que nós esperamos, sinceramente, que fique resolvida e vamos
em sede de discussão do orçamento para 2021, também fazer valer as nossas ideias no sentido de haver financiamento para, digamos, a despoluição e limpeza do Rio Ferreira e tirar de lá uma conduta, que aquilo é uma coisa feia que se vê, uma conduta em cano preto, chamam-lhe até, não sei se é jiboia ou um outro nome qualquer, e fica. E isso tem que ser retirado. E, portanto, esperemos sinceramente que agora, a bem das populações, que esse problema fique resolvido, pelo menos o deatar. O resto vamos ter que também fazer força, e já sabemos que vem uma luta interessante. Bem grande. Bem grande. Muito bem, doutor. Terminamos com o apoio do Partido Social Democrata à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência da República. Exatamente. A comunicação social estava à espera deste apoio, portanto... Pronto, estávamos à espera. Nós não estamos... Repara, o PSD apoia a recandidatura. O presidente Marcelo ainda não é candidato. O Dr. Rui Rio explicou isso no Congresso, e muito bem, porque quem está, digamos, no exercício do cargo, por norma, adia o mais possível o anúncio da recandidatura. Claro, até para não ser condicionado naquilo, nas de forma a não misturar as coisas. E o Conselho Nacional do PSD, que reuniu na sexta-feira passada em Olhão, estive lá, portanto, aprovou uma moção, não houve votos contra, com 61 votos a favor e, se não estou em erro, 9 abstenções, em que apoiou a recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou melhor, apoiou a sua recandidatura, se ele assim o entender, obviamente. Exatamente. E porquê? Porquê agora? Porque, como nos foi explicado pelo presidente do partido, já há uma série de candidatos aí, nomeadamente na área do PS, na área do Bloco e na área do PCP. Para já, são estas, digamos, as que estão do lado contrário da nossa ideologia política. E depois temos o André Ventura, que já anunciou há bastante tempo, mas é evidente que o André Ventura está muito mais à direita que nós, portanto, eu não diria extrema-direita, mas está muito à direita. Era isso que eu ia perguntar. Está muito à direita. E demasiado à direita até, pronto. Portanto, os extremos na Assembleia da República do Chega e do Bloco acho que se tocam, portanto, isto agora é uma parte. E, portanto, foi aprovado esse apoio à recandidatura. E porquê? Porque, do nosso ponto de vista, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, digamos, é a pessoa que melhor pode responder aos tempos que aí vêm. Tem feito um bom papel. As outras enquanto candidaturas, presidente. sim. Tem. Portanto, é o estilo dele, à maneira dele. Se me perguntar assim, concordou com tudo? É evidente que não. Claro. Há algumas coisas que eu não me revejo, mas também percebo que ser o chefe máximo da nação não seja tarefa fácil, e de certeza... E neste ano atípico. Exatamente. E ele tem acesso às variáveis todas, coisa que nós não temos. Portanto, é muito fácil falar de fora, mas, repara, nós estamos a falar com o mais alto magistrado da nação. Não é um deputado. Não é? É o Presidente da República, que nos representa a todos. E certamente aquilo que ele fez e as decisões que tomou, apesar, como eu referi, não ter concordado com algumas, o que é facto é que é respeitável. A forma como ele lida com as pessoas tem sido única. Presidente dos afetos. É o dos afetos, ao contrário de Cavaco Silva, que era uma pessoa muito mais distante, mas não despreocupada. Portanto, uma coisa não implica a outra. Portanto, cada um tem o seu estilo. Exato. Obviamente. E agora, isto por contraponto às outras candidaturas que se foram apresentando, que são candidaturas de ruptura, de desgaste, que são legítimas. E até é bom que venham algumas coisas para
o debate para a praça pública, porque senão isto é todo um porreirismo, como dizia o famigerado José Sócrates. E não, nós precisamos de debate na sociedade portuguesa no sentido de... E candidatos fortes para que também, se possa... Exatamente. Portanto, a democracia é assim mesmo. Agora, candidato únicos, não. Queremos é debate e que as pessoas depois façam as suas escolhas para saber, desde que, a partir do momento em que acham, olha, o meu candidato é este, ok, mas tem que haver discussão, tem que haver debate da direita à esquerda e no centro. Agora, volto a dizer, teremos acho debates muito estranho, interessantes. Acho que sim, vamos ter. Vamos ter? Acho estranho é o silêncio do PS e principalmente de António Costa, que tendo uma candidata que é militante, ainda não... Provavelmente estará à procura de uma alternativa, ou não? Não, eu acho que a alternativa dele... é evidente que acho que ele não ia, entre aspas, investir numa candidatura perdedora. É assim. Ele, de certa forma, apoia o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Na Auto Europa, ele, digamos, é que deu o pontapé de arranque para o debate sobre as presidenciais. Exato. Mas, se bem que nessa altura, António Costa é um animal político e ele sabe muito bem quando é que há de jogar os temas para a comunicação social, porque quando se fala disso, não se falam de outras coisas. E, portanto, ele nisso é mestre e nós temos que estar atentos. Agora, acho estranho ele ainda não ter falado nada, se calhar anda preocupado com o orçamento também. É natural que sim. É natural e ainda bem. Porque estão aí alguns alarmes que estão a soar, mas, como nós dizemos, como disse o Dr. Rogério, ele excluiu o PSD da equação e, portanto, suponho que vai ser um orçamento que terá que ser aprovado à esquerda, obviamente. Muito bem, doutor. Por hoje ficamos por aqui. Foram estes os temas de mais um Democracia em Debate, correto? Exatamente. Próxima semana traremos mais alguns, se calhar algumas novidades relativamente aos temas de hoje também. Muito obrigada, doutor, por mais um Democracia em Debate aqui no Sempre Seu Novo Canal. Quanto a si, continua a acompanhar tudo em novocanal.pt ou em novonoticias.pt. Um passo de um clique. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.